Sejam bem-vindos à segunda aula invertida de Álgebra Vetorial e Linear. Nosso roteiro de apresentação seguirá a seguinte ordem. Começaremos com espaços e subespaços vetoriais, depois com espaço de coluna e espaço nulo. Depois falaremos sobre resolvendo AX igual a zero com teoria, exemplo e demonstração. Em seguida, resolvendo AX igual a B com teoria, exemplo e demonstração. Depois falaremos sobre independência linear e base de espaços vetoriais. E por último, falaremos sobre os 4 subespaços fundamentais. Me chamo Ana Júlia e falarei sobre espaços vetoriais e subespaços. O que é um espaço vetorial? A gente já viu sobre vetores e as operações que podemos fazer com eles. Mas e quando temos vários vetores, um espaço com vetores, e podemos fazer essas operações com eles, e essas operações satisfazem certas condições? Chamamos isso de espaço vetorial. Mas vamos ao mais básico primeiro, antes de uma definição formal. Então, a questão é, as principais operações que fazemos com vetores. Nós com certeza os adicionamos e os multiplicamos por escalares. Se temos um vetor V, sabemos o que é 3V. Se temos um vetor V e um vetor U, sabemos quanto é V mais U. Então, são essas as duas operações que precisamos ser capazes de fazer para falarmos de espaço vetorial. Os requisitos são que possamos somar e multiplicar vetores, ou seja, preciso ser capaz de fazer combinações lineares e que algumas regras sejam satisfeitas. E onde encontramos essas combinações lineares? No R2, por exemplo. Precisamos ser capazes de somar vetores e multiplicar por escalares. Como apresento no exemplo, temos o vetor U e o vetor V. Então, sabemos quanto é U mais V. E temos o vetor V, então sabemos quanto é 3 vezes V. E um dos requisitos é o requisito da soma. O resultado dessa soma continua em R2. E isso é uma das regras para ser um espaço vetorial. Ele tem que ser fechado na soma. Ou seja, a soma de quaisquer vetores ali, o resultado tem que estar nesse mesmo espaço. E o resultado da multiplicação por um escalar também tem que estar no R2. E isso é outra regra para ser um espaço vetorial. Ele tem que ser fechado na multiplicação. R2 é um plano XY e só é um espaço vetorial porque todos esses vetores estão lá. Se eu tirar um vetor, o vetor 0, por exemplo, que é a origem e é muito importante, todo espaço vetorial tem que ter o vetor 0, porque eu tenho que ser capaz de multiplicar esse vetor por qualquer escalar, incluindo 0. E o resultado dessa operação tem que estar nesse espaço também. E também tenho que ser capaz de somar o vetor com seu oposto. E o resultado também tem que estar lá. Isso são umas das regras para ser um espaço vetorial. E isso vale para qualquer Rn. Por exemplo, em R3, por exemplo, seria a mesma coisa, só que os vetores teriam 3 componentes, e assim por diante. Até chegar em Rn, se estenderia para Rn. E esse é o grande exemplo. Todos os vetores com n componentes, não importa se não conseguimos visualizar um Rn, tal que n é muito grande. As regras da álgebra linear servem exatamente do mesmo jeito para ele. Por exemplo, um espaço em R10. Não conseguimos visualizar, mas podemos facilmente somar e multiplicar seus vetores entre si, formando combinações lineares. E temos as 8 propriedades que definem um espaço vetorial real. A primeira é a comutatividade da adição, a segunda, a associatividade da adição, a terceira é a existência do vetor 0, a quarta é a existência do oposto, como eu já havia falado antes. A quinta é a associatividade escalar, tal que A e B são escalares, não importa se multiplica o vetor por B e depois por A, ou se multiplica os escalares antes. A sexta propriedade é a distributividade escalar sobre vetores. Se multiplicarmos a soma de vetores por um número, é o mesmo que multiplicar cada vetor antes e depois somar. A sétima é distributividade escalar. Somar 2 escalares e multiplicá-los pelo vetor dá o mesmo resultado que multiplicar separadamente e depois somar. A oitava propriedade é a identidade. Multiplicar um vetor por 1 não altera ele. Se obedecer tudo isso, é um espaço vetorial. Então, em uma definição formal, um espaço vetorial é um conjunto não vazio de vetores
que são capazes de fazer duas operações, adicionar e multiplicar por um escalar. Ok, entendemos o que é um espaço vetorial. Mas e se eu pegar uma parte desse espaço vetorial, um subconjunto de R2, por exemplo, e que ele seja fechado na soma e na multiplicação e permaneça no espaço vetorial menor? Isso é chamado de subespaço vetorial. Vou mostrar um exemplo. Vamos ver se esse é um subespaço vetorial ou não. Eu peguei aqui o primeiro quadrante do plano XY. Ok, vamos ver se ele se caracteriza como subespaço vetorial. Lembrando que tem que seguir as mesmas regras de um espaço vetorial normal. Se eu pegar algum vetor nessa reta aqui e multiplicá-lo, por exemplo, por um escalar negativo, ele vai continuar no primeiro quadrante, nesse subconjunto do espaço vetorial aqui? Não. Ele vai sair daqui. Mas vamos ver se podemos somar por qualquer vetor. Se somarmos com vetores positivos, ele continuará aqui. Mas se somarmos com vetores negativos, por exemplo, tal que os números nesses vetores são maiores do que os números nos vetores que eu escolhi aqui, ele também vai sair do primeiro quadrante. Ou seja, eu não posso somar e multiplicar e os resultados vão permanecer nesse subconjunto de R2, de espaço em R2 que eu peguei. Ou seja, não é um espaço vetorial, pois não é fechado nem na multiplicação, nem na soma. Agora vamos para esse outro espaço. Para esse outro subespaço em R2. Esse exemplo à esquerda. Temos essa reta. Se eu multiplicar algum vetor nessa reta por 2, ele ainda vai estar nessa reta. Se eu somar com qualquer vetor, ele ainda vai estar nessa reta, sendo positivo ou negativo. Ainda vai estar nessa reta. Se eu multiplicar esse vetor, por exemplo, por meio, ele ainda vai estar nessa reta. Se eu multiplicar por 0, ele ainda vai estar nessa reta. Temos o vetor 0 e seu oposto aqui, com certeza. Ou seja, é um subespaço vetorial, pois obedece todas as regras de um espaço vetorial e é um subconjunto do R2. Agora vamos para essa outra reta à direita. Se eu somar esse vetor aqui nesse ponto x1, y1 com qualquer outro vetor da reta, com certeza vai estar na reta. Mas se eu multiplicar por 0, ele não vai estar na reta, ele não passa pela origem. Eu posso somar, mas não posso multiplicar por qualquer escalar. E eu também não posso somar com seu oposto, que o resultado não vai ser 0, o resultado não vai estar nesse espaço, porque a reta vai vir para cá para ser 0, ou seja, não é mais essa reta de cima. Então, não é um subespaço vetorial. Então, quais os possíveis subespaços de R2? Lembrando que o subconjunto em espaço vetorial ele tem que obedecer às 8 regras de um espaço vetorial. Então, quais são os exemplos de subespaço de R2? O próprio R2, que é o espaço inteiro, que é um subespaço dele. Retas que passam pela origem, como essa que eu mostrei aqui à esquerda. E o próprio vetor 0, que é um subespaço vetorial, pois podemos somar e o resultado vai estar lá. Podemos multiplicar por 0 ou por seu oposto, ou somar com seu oposto e o resultado vai estar lá, e ele passa pela origem. Então, o vetor 0 é caracterizado como subespaço vetorial de qualquer Rn. E para ser um espaço ou um subespaço vetorial, tem que ter o vetor 0. Então, subespaços possíveis em R3. O R3 inteiro, planos que passam pela origem, retas que passam pela origem e o próprio vetor 0. Essas retas que passam pela origem são retas em R3, com 3 componentes dentro do vetor. Ok, mas agora, de onde vêm esses subespaços? Como eles saem das matrizes? Bom, um subespaço vem das colunas dessa matriz. Pegamos as colunas de uma matriz e fazemos combinações lineares. Nesse exemplo aqui, são vetores em R3. E as colunas
Estão em R3, claro. Então, eu quero que essas colunas estejam no meu subespaço. E eu não posso simplesmente colocar 3 colunas no meu subespaço e chamá-lo de subespaço. Preciso poder somar e multiplicar. E o resultado deles precisa estar no meu subespaço. Preciso ser capaz de pegar todas as combinações lineares das colunas e elas formam um subespaço de R3. O que quero dizer com combinação linear? Multiplica a primeira coluna por um escalar, depois a segunda coluna por outro e depois a terceira por outro. E depois some. O resultado é um subespaço em R3. E se eu incluir todos os subespaços possíveis, todos os resultados de combinações lineares possíveis, terei um subespaço garantido. E daremos um nome a esse subespaço, que se chama espaço-coluna. Olá, boa noite. Meu nome é Camille Vitória e hoje eu vou falar sobre dois espaços vetoriais essenciais associados a qualquer matriz, que é o espaço coluna e o espaço nulo. E o nosso objetivo hoje é entender o que é que esses espaços representam e como é que eles são cruciais para poder a gente determinar as soluções de sistemas lineares. Primeiro a gente vai começar a estabelecer o nosso foco e vai justificar por que para poder a gente conseguir entender bem assim o que é que esse espaço coluna é e o que é o espaço nulo é. Primeiro, a gente vai precisar olhar para a estrutura dos 4 subespaços fundamentais e depois a gente vai definir cada um deles formalmente, vai passar por um exemplo prático de fatoração que vai ajudar a gente a encontrar o posto e suas bases, e com isso a gente vai enunciar o teorema fundamental da álgebra linear e, por fim, a gente vai aplicar esse conhecimento para poder analisar a existência e a unicidade de soluções para sistemas lineares. Primeiro, a gente vai começar pelo tópico porquê fundamentais, e basicamente por que esses passos são tão importantes? Para qualquer matriz que a gente possa imaginar, os 4 subespaços fundamentais eles vão revelar informações sobre a transformação que ela representa. Eles são uma ferramenta que a gente consegue responder algumas perguntas práticas e essenciais, como para quais valores um sistema tem solução, se a solução existe e se ela é única. Como eu mencionei, o nosso objetivo hoje é explorar o espaço coluna e o espaço nulo. Porém, uma das ideias da álgebra linear é que eles não vivem isoladamente. Então, para poder a gente conseguir entender eles mesmo, a gente vai precisar apresentar eles junto com outros dois espaços, que é o espaço linha e o espaço nulo à esquerda, também chamado do espaço nulo de A transposto. Com isso, a gente vai ver as propriedades mais importantes do espaço coluna e do espaço nulo, que suas dimensões e sua geometria. E explorando essa estrutura dos 4 subespaços, a gente vai ter uma compreensão muito mais profunda dos nossos 2 tópicos principais. Tendo essa ideia em mente, então a gente vai definir formalmente os 4 subespaços, começando pelos 2 primeiros. O espaço coluna, ou CDA, ele é um subespaço que ele é gerado pelas colunas da matriz. Ele também é chamado de espaço imagem e ele representa todos os vetores que a gente consegue alcançar ou gerar quando a gente consegue aplicar a matriz a um vetor de entrada. Segundo, que é o seu parceiro de domínio, podemos dizer assim, é o espaço linha, ou CDA transposta, que também é um espaço gerado pela combinação linear das linhas da matriz. Continuando, a gente tem o terceiro espaço, um dos nossos focos principais, que é o espaço nulo, também chamado de kernel. Ele é o conjunto de todos os vetores de entrada que, quando a gente multiplica pela matriz, vai resultar no vetor nulo. Ou seja, são todas as soluções do sistema homogêneo a x igual a zero. Por fim, a gente tem o espaço nulo à esquerda, que é o espaço nulo da matriz transposta, contendo todas as soluções para A transposta a y igual a zero. Falando agora sobre posto, ou ranking de uma matriz, ele é definido como o número de colunas ou de linhas linearmente independentes. E o fato mais importante é que esses dois números são sempre iguais. A dimensão do espaço coluna vai ser sempre igual à dimensão do espaço linha,
e esse número é chamado de posto. E isso leva a gente a uma pergunta-chave: como é que a gente consegue provar essa igualdade? Ao mesmo tempo, a gente também consegue encontrar uma base para esses espaços. E a resposta está num algoritmo construtivo, que é a fatoração de A em outras duas matrizes, C e R. E para tornar isso bem concreto, a gente vai analisar um exemplo, e o nosso objetivo é encontrar o posto e as bases para o espaço coluna e linha da matriz. A matriz A, no caso, né, mostrada no slide, onde, usando essa fatoração A igual a CR, a matriz C ela vai dar uma base para o nosso espaço coluna e também a matriz R ela vai dar uma base para o nosso espaço linha. E esse processo ele é iterativo. Primeiro, a gente começa com a primeira coluna de A, que vai formar a primeira coluna de C. E depois a gente vai olhar para a segunda coluna de A. E como a gente consegue ver, ela é linearmente dependente da primeira, então a gente só vai adicionar ela à coluna C, como está mostrando no slide. Agora, um passo bem interessante é que quando a gente vai chegar na terceira coluna, a gente percebe que ela é uma combinação linear das duas primeiras. E por ela ser linearmente dependente, a gente não vai adicionar em C. A gente vai registrar os pesos dessa combinação na terceira coluna da matriz R. No caso, o peso da nossa combinação é 2 e 0, como está mostrando no slide. E olhando para a quarta coluna, a gente consegue ver que basicamente é a mesma coisa. A gente também descobre que ela é linearmente dependente das duas primeiras, então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente não vai adicionar C e a gente só vai registrar os pesos em R e no final a gente vai ter as matrizes C final e R final, como mostra no slide. E no fim desse algoritmo, o resultado é uma fatoração final. A, que vai ser igual a C vezes R. E o que a gente consegue descobrir com isso? Primeiro, a gente consegue descobrir que essa matriz C ela tem duas colunas, e o que mostra de forma bem construtiva que o posto da nossa matriz A vai ser 2. E segundo, as próprias colunas C formam uma base para o nosso espaço coluna, e o terceiro é que as linhas da nossa matriz R elas vão formar uma base para o nosso espaço linha. E essa fatoração vai levar a gente direto para a primeira parte do teorema fundamental da álgebra linear, que ele trata sobre as dimensões. E para uma matriz de posto R, o teorema formaliza o que a gente viu. A dimensão do espaço coluna é R, e a do espaço linha também é R. E ele complementa um ao outro. No caso, ele vai complementar a dimensão do nosso outro foco, que é o espaço nulo. Que vai ser n menos r, e o espaço nulo à esquerda, que vai ser m menos r. E aplicando isso ao nosso exemplo, a gente tem, no caso, uma matriz 3x4, né, que o posto dela era 2, e a dimensão dos 4 espaços vão ser exatamente 2, 2, 2 e 1, como a gente mostra no slide. Então, agora vem a parte que realmente mostra porque que a gente teve que falar todos os espaços. O teorema fundamental da álgebra linear, ele não dá só as dimensões para a gente, mas ele também revela uma conexão geométrica perfeita. E para entender isso, a gente define o que é um complemento ortogonal, que vai ser o conjunto de todos os vetores que são perpendiculares a todos os vetores de um determinado subespaço. E essa segunda parte, no caso, o teorema, ele vai dizer que os subespaços eles formam pares de complementos ortogonais. E aqui tá a parte que eu mencionei, né? O espaço nulo, ele é o complemento ortogonal do espaço linha. E o nosso outro foco, que é o espaço coluna, ele é o complemento do nosso espaço nulo à esquerda. Um está definindo a geometria do outro. E aqui nesse slide, ele vai ajudar a visualizar essa ideia com um caso simples de uma matriz 2x2 de posto 1, onde a gente consegue ver, né, claramente essa ideia de ortogonalidade. E o espaço nulo e o espaço linha são duas retas perpendiculares em R2, da mesma forma que também o espaço coluna e o espaço nulo à esquerda vão ser duas retas
perpendiculares em R2. Finalmente, assim, a gente pensa, né? Como é que tudo isso vai se aplicar à resolução de sistemas lineares? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a existência de solução, né? Que uma solução para ax igual a b, ela vai existir se, somente se, né, o vetor b pertencer ao espaço coluna de A. E se por algum acaso esse vetor b ele estiver fora desse espaço, esse sistema vai ser impossível. E segundo agora a nossa unicidade de solução, se uma solução existe, ela só vai ser única se, por algum acaso, o nosso outro foco, que é o espaço nulo, ele for trivial. Ou seja, se ele tiver apenas vetores zeros. Se por algum acaso esse espaço nulo não for trivial, a gente pode somar qualquer vetor dele a uma solução particular para conseguir gerar infinitas soluções. E com isso a gente traz um breve resumo e uma conclusão, que a mensagem principal é que toda matriz define esses 4 subespaços, né? Que eles estão intrinsecamente ligados, e o posto R é o número que basicamente governa a dimensão em todos eles. E, crucialmente, eles formam pares de complementos, né, ortogonais que particionam os espaços. E a estrutura teórica em si, a estrutura teórica completa, né, ela permite que a gente tenha uma visão mais definitiva sobre a existência e sobre a unicidade de soluções para qualquer tipo de sistema linear. E é isso. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Beatriz dos Anjos e eu vou falar da parte inicial da resolução de AX igual a zero. Para resolver AX igual a zero, precisamos retomar um conceito que foi explicado anteriormente nessa aula invertida, o de espaço nulo. Então, para nós sabermos o espaço nulo dessa matriz 3×4, precisamos saber o conjunto de vetores x, de tal forma que A vezes x dê o vetor nulo. E agora vamos interpretar o que x igual a zero significa. Quando há a multiplicação da matriz A pelo vetor x, na prática está sendo feita uma combinação linear das colunas de A usando os valores de x para resultar no vetor nulo. Então, estamos procurando uma combinação dos vetores colunas de A que resultam no vetor nulo. E essa relação ela é importante para percebermos que AX igual a zero não é só apenas uma questão de multiplicação de matriz, e sim envolvendo a dependência dos vetores. Por quê? Quando há a combinação linear, o resultado do vetor ele é obrigatoriamente a solução trivial, que é x1, x2, x3, x4, xn ser sempre zero. Porém, quando for além da solução trivial e der outros resultados a outras soluções, isso significa que só acontece caso outros vetores eles pudessem ser obtidos a partir da combinação linear de outros. O espaço nulo de A ele é um subespaço vetorial de Rn, pois, sendo o x1 e o x2 fazendo parte do espaço nulo de A, percebemos que, ao multiplicar A por 12 vezes x1, isso ainda está no espaço nulo de A, e também quando A soma, permanece no espaço nulo de A. E, agora, já que entendemos sobre o que o espaço nulo representa, vamos a partir da eliminação gaussiana para encontrar o espaço nulo de A. Há alguns conceitos importantes que merecem ser introduzidos agora, como variáveis pivô e livre. Variáveis pivô são aquelas associadas a uma coluna que contém um pivô na forma escalonada da matriz. Já a segunda, as variáveis livres, são aquelas que não estão associadas a um pivô
e podem assumir qualquer valor real. Agora que a gente demos com a Beatriz sobre a parte conceitual de x igual a zero, eu me chamo Adriele Queiroz e vou trazer a parte prática de como encontrar o espaço nulo da matriz A. Aqui a gente vai aplicar o algoritmo em 4 passos para descobrir o espaço nulo dessa matriz que a gente escolheu como exemplo e que a Beatriz já deve ter mostrado. A gente vai passar exatamente por esses 4 passos aqui, sendo o primeiro a eliminação de Gauss. Nosso primeiro objetivo é transformar essa matriz aqui na forma escada usando operações elementares entre as linhas. Então, primeiramente, na primeira etapa, a gente vai escolher o pivô que está na posição 1, 1, que é esse número 1 aqui, e perceber que, se a gente multiplicar essa linha 1 por 2 e subtrair da linha 2, nós vamos zerar alguns elementos da linha 2. Da mesma forma que se a gente multiplicar essa linha 1 por 3 e subtrair com a linha 3, também vamos zerar pelo menos os 2 elementos que estão abaixo do pivô, chegando nessa matriz aqui como resultado. Seguindo para a etapa 2, a gente vai escolher o próximo pivô, que seria na posição 2, 3, que é o número 2, e a gente percebe que nessa matriz que deu como resultado na etapa anterior, se nós subtrairmos elas entre si, ou se a gente multiplicar a linha 2 por 1 e subtrair da linha 3, a gente consegue zerar totalmente a linha 3, chegando assim na matriz escalonada final, que é a matriz escalonada da triangular superior. Portanto, a gente já pode seguir para o passo 2, que é a identificação das variáveis pivô e das variáveis livres. A partir da forma escada, a gente identifica os pivôs nas colunas 1 e 3, que é x1 e x3, e as variáveis livres nas colunas x2 e x4, né? Nas colunas 2 e 4, que são as variáveis x2 e x4. Aqui está sinalizado de vermelho para conseguir observar melhor. Portanto, a gente tem duas variáveis livres, né? Duas colunas livres. Isso significa que o espaço nulo que a gente está tentando encontrar, ele vai ter dimensão 2. Mas por quê? Quantos vetores precisamos para definir o espaço nulo, a null space? É muito importante que a gente saiba quantos vetores são necessários para descrever completamente o espaço nulo da matriz A, e a gente pode descobrir esse número através da subtração entre n, que é o número de colunas da matriz M por n, e R sendo o posto da matriz, o número de pivôs encontrados após a eliminação de Gauss. Então, essa subtração aqui, n menos R, ela dá o número de variáveis livres que nós temos na nossa matriz. E esse mesmo número é o número de dimensão do espaço nulo dessa matriz que a gente precisa encontrar. Então, no nosso caso, são 4 colunas da nossa matriz e são 2 o número de pivôs, chegando com 2 vetores linearmente independentes que vai definir o espaço nulo de A. Mas o que seria linearmente independente? Significa que nenhum deles pode ser escrito como múltiplo ou como combinação linear um do outro. Como a gente está lidando com 2 vetores, é suficiente esse argumento, que um não pode ser múltiplo do outro. Mas em casos de dimensões maiores, de 3, 4, 5 e assim por diante, o caso do Eduardo vai explicar posteriormente como isso acontece na prática, que não é suficiente apenas que não sejam múltiplos entre si. Existem outros argumentos que precisam ser calculados. Mas como a gente está apenas com 2 vetores, a gente pode entender que linearmente independentes são quando esses 2 vetores eles não podem ser múltiplos entre si, eles não podem ter essa relação. Então, sabendo que a gente precisa encontrar 2 vetores, a gente vai para o passo 3, que é atribuir valores a essas variáveis livres. Para encontrar as soluções especiais, as special solutions, que o Gilbert Strang fala nas aulas e no livro dele, a gente vai testar valores simples para essas variáveis livres, que no caso das variáveis livres a gente já descobriu que seria x2 e x4, e a gente vai atribuir valores de 1 e de 0. Aqui a gente vai atribuir valores simples a essas variáveis para gerar as duas soluções especiais da nossa dimensão do nosso espaço nulo, mas é importante que essas escolhas elas sejam linearmente dependentes entre si. Se, por exemplo, aqui na solução 2 eu escolhesse 2 e 0 para atribuir a x2 e a x4, não daria certo, não formaria uma base. Por quê? Porque estaria sendo múltiplo de 1, né? Seria o dobro da solução 1. Então, não poderia acontecer. Uma boa dica também que a gente descobriu ao longo do estudo é que a gente pode sempre atribuir o valor zero para todas as variáveis livres e escolher uma variável livre para atribuir o valor 1.
Dessa forma, a gente pode intercalar entre as soluções onde um está sendo atribuído e zerar todo o resto. Assim, a gente tem certeza que essas soluções estão sendo linearmente independentes e que fazem sentido no contexto do nosso cálculo. Então, aqui a gente vai escolher os valores 1 e 0 e intercalar na solução 2 com o valor 0 e 1. Passando para o passo 4, a gente vai ter a substituição reversa, que nesse passo a gente vai voltar a matriz para a forma de equação e vai considerar os valores que a gente já atribuiu no passo anterior, sendo x2 igual a 1 e x4 igual a 0 aqui nessa solução 1. Então, a gente já vai trazer eles para o formato dos vetores e a gente vai só fazer o cálculo indicando que x4 está sendo igual a 0 e x2 está sendo igual a 1. Então, aqui nessa segunda linha, a gente percebe que o 4 vezes 0 dá igual a 0 e qual o valor que vezes 2 também zeraria? Seria o 0 também, então a gente descobre que o x3 é igual a 0. Seguindo agora para a primeira linha, sabendo que x4 é igual a 0, x3 é igual a 0 e x2 é igual a 1, foi a atribuição que a gente fez no passo anterior, a gente descobre que esse x1 teria que ser menos 2, porque quando somado com o 2 aqui do x2, ele também zeraria e seria uma equação correta. Então, a gente já descobriu o primeiro vetor que forma o espaço nulo dessa matriz A que nós escolhemos como exemplo. Agora, a gente dá para a solução 2, que é seguindo a mesma lógica, mas agora trocando os valores de 0 e 1. E chegando nesse segundo vetor, que é 2, 0, menos 2 e 1. Essas duas soluções são chamadas de soluções especiais do sistema, e elas formam a base do espaço nulo de A. Qualquer solução de AX está entrando numa combinação linear dessas duas, e por isso que a gente também adiciona esse C1 e esse C2, porque é uma multiplicação, uma combinação linear, que já foi o que a Beatriz explicou anteriormente. Então, portanto, o espaço nulo da matriz A é um subespaço de R4, porque são 4 dimensões da nossa matriz A, com dimensão 2, são as duas dimensões do nosso espaço nulo, gerado por esses dois vetores aqui, chegando na conclusão da demonstração de AX igual a 0. Agora vamos resolver sistemas do tipo AX igual a B. Além de resolvermos sistemas do tipo AX igual a 0, precisamos também entender como resolver sistemas do tipo AX igual a B, saber se há solução e quantas soluções ele possui. Para isso, vamos fazer um passo a passo. Primeiro, transformamos o sistema linear em AX igual a B. Depois, vamos transformar o sistema AX igual a B na matriz aumentada AB e aplicamos a eliminação de Gauss. Basta somente adicionarmos o vetor B na matriz A e traçarmos uma linha separando os dois. Fazendo a eliminação de Gauss, reduzimos o sistema à matriz triangular superior aumentada. Ela também é chamada de matriz na forma escada ou matriz escalonada por linhas. Isso porque é facilmente percebido quando identificamos seus pivôs e traçamos uma linha abaixo deles. Poderíamos parar por aqui, mas para facilitar ainda mais a nossa vida, vamos reduzir a matriz UC para a matriz na forma escada reduzida aumentada RD. Então, dividimos cada linha pelo seu pivô para torná-lo igual a 1 e depois eliminamos os elementos acima dos pivôs para obter a forma escalonada reduzida por linhas. Nesse exemplo, dividimos o pivô por 3 e depois multiplicamos por 2 e subtraímos no fim. Notem que o vetor B ele também vai sofrer alterações. Depois disso, checamos a condição de solvabilidade. Essa condição diz que o sistema AX igual a B só tem solução se o vetor B estiver no espaço coluna de A, ou seja, se B puder ser escrito como combinação linear das colunas de A. Então o sistema é consistente e, portanto, possui solução. Por exemplo, vamos utilizar alguns valores para o vetor B e checar se o sistema é consistente ou não. Os valores 6, menos 3 e 9, eles são consistentes para B1, B2 e B3, porque no fim nós vamos encontrar que 0 é igual a 0, ou seja, é um sistema consistente e, portanto, há solução. Agora, se no B3 nós colocássemos um 10, o sistema não seria mais consistente, porque haveria uma contradição. 0 não pode ser igual a 1, portanto, não há solução para esse caso. Agora, vamos substituir os valores de B, do vetor B com 6, menos 3 e 9.
que era o primeiro exemplo que nós colocamos aqui, para facilitar ainda mais a nossa vida para visualização. Então, vamos identificar agora as colunas pivôs e as colunas livres. Basicamente, as colunas pivôs são as colunas que possuem pivôs e as colunas livres elas não possuem. Então, precisamos encontrar agora uma solução completa do sistema, e para isso, somamos uma solução particular, que resolve ax igual a b, com a solução do espaço nulo, que resolve ax igual a zero. Assim, x completo é igual a x particular mais x do espaço nulo. E temos que ax particular mais ax do espaço nulo vai ser igual a b mais zero, que no fim das contas é o b. Bem, e agora nós precisamos encontrar uma solução particular. Para isso, vamos zerar todas as variáveis livres, que nesse caso será o z. Então, o z ele vai ser igual a zero. E depois, nós vamos resolver Rx igual a d para as variáveis pivôs. No fim, nós encontramos que x é igual a 16, y é igual a menos 5 e z é igual a zero. E esse é o nosso x particular. Para o x do espaço nulo, parametrizamos as variáveis livres, que nesse caso é o z, então o z ele se torna o s, e isolamos as variáveis pivô em função das variáveis livres parametrizadas. Então, o nosso vetor x inicial, que tinha como x, y e z, se torna 16 mais 2s, 0 e s. Então, o nosso x do espaço nulo vai ser s vezes o vetor 2, 0, 1. E por fim, encontramos a nossa solução completa, que tem o x particular mais o x do espaço nulo. Outro ponto importante são os casos do posto da matriz. O posto da matriz é a quantidade de pivôs da matriz. O primeiro caso é quando o posto é igual ao número de linhas e ao número de colunas. Todas as linhas e colunas possuem pivô. A matriz R será igual à matriz identidade e haverá somente uma solução possível. Nesse exemplo, nós temos que tanto o pivô, tanto o posto quanto as colunas e linhas, elas todas serão igual a 2. No caso 2, nós temos que, quando o posto ele é igual ao número de colunas e menor que o número de linhas, a matriz R ela vai ter um formato de uma matriz de identidade em cima e linhas com zeros abaixo. Isso significa que temos que checar a condição de solvabilidade. Nesse caso, nesse exemplo aqui, se o B3 ele for igual a zero, então haverá uma solução possível. Agora, se o B3 ele for diferente de zero, então o sistema ele é inconsistente e não haverá solução. O terceiro caso é quando o posto é igual ao número de linhas e menor que o número de colunas. Aqui teremos que a matriz R contenha uma matriz de identidade e a matriz F, que é uma matriz de colunas livres. Ele pode ter infinitas soluções e isso só é possível porque o x3, nesse exemplo aqui, é uma variável livre que fica em função das variáveis pivô. Mas essa representação aqui ela não é 100% completa, porque tanto as colunas livres quanto as colunas pivôs elas podem estar misturadas. Então, a matriz identidade e a matriz F que estão representadas aqui, é só uma forma melhor de se entender o formato de cada uma, dependendo do contexto, dependendo do caso, E por fim, o último caso, nós temos o posto menor que o número de linhas e menor que o número de colunas. Nesse caso, nós temos a matriz identidade, a matriz de colunas livres e linhas com zeros. Isso significa que haverá o espaço nulo com variáveis livres. Logo, pode haver infinitas soluções. E teremos linhas com zeros, em que precisamos checar a condição de solvabilidade para saber se o sistema é consistente ou não. Portanto, pode não ter solução. E esse aqui é um resumo visual de todos os casos. E agora nós vamos treinar um exemplo para reforçar ainda mais o conhecimento. Olá, meu nome é João Evers e eu vou estar dando continuidade ao tópico de ax igual a b. E para isso, eu trouxe um exemplo prático de um sistema linear para nós resolvermos, utilizando os passos que Pedro, o meu colega, abordou anteriormente nesse tópico. Então, aqui nós temos um sistema linear composto de 3 equações e 4 incógnitas, sendo elas x, y, z e t. E aí, vamos seguir os passos que Pedro abordou anteriormente
para resolver esse sistema linear e obter a sua solução completa. Primeiramente, vamos reescrever o nosso sistema linear na forma ax igual a b, com a matriz de coeficientes A, o vetor x das incógnitas e o vetor resultante b. E agora vamos transformar da forma ax igual a b na forma da matriz aumentada para realizarmos os passos da eliminação e obtermos a matriz triangular superior. Então vamos lá. E aqui vamos dar início ao processo de eliminação nessa matriz aumentada. Escolhendo o nosso primeiro pivô, lembrando que o pivô é o primeiro valor da linha diferente de zero, então nesse caso é 1. E aqui, para eliminar o valor abaixo do nosso pivô, vamos realizar a operação linha 1 vezes 2 menos L2, resultando na nova L2. Com isso, eliminamos o valor abaixo do nosso pivô e o valor mais abaixo ainda já seria zero, então vamos prosseguir para o próximo pivô. Nesse caso, o próximo pivô seria 2, já que ele é o primeiro valor diferente de zero dessa linha. E agora vamos realizar a seguinte operação. L2 menos L3, resultando na nova L3. E percebam que existe uma dependência linear entre as equações do nosso sistema, ou seja, são linhas que podem ser reescritas da mesma forma através da combinação linear, mas vamos dar prosseguimento ao processo de eliminação aqui e vamos obter uma linha repleta de zeros. E agora vamos transformar na forma escada reduzida, tornando nossos pivôs iguais a 1, nesse caso apenas o 2, e para tal vamos apenas multiplicar a linha 2 por meio, e agora sim nós temos todos os pivôs iguais a 1, e agora vamos eliminar o valor acima do nosso pivô para obtermos a forma escada reduzida. E aqui vamos realizar a seguinte operação, L2 menos L1, resultando na nova L1. Com isso, conseguimos eliminar o valor acima do nosso pivô, e agora sim temos a forma escada reduzida. Agora vamos verificar se o sistema é consistente e não apresenta nenhum tipo de contradição. O ponto mais importante é a última linha onde temos todos os zeros. Como nós podemos ver, zero é de fato igual a zero, então não há nenhum tipo de inconsistência nesse caso. Então, o nosso sistema apresenta a solução. E, só destacando aqui como o nosso sistema está na forma de sistema linear aqui. Então, x mais 3y igual a meio, z mais 2t igual a meio. O sistema é consistente e não tem nenhuma contradição, então vamos seguir. Agora vamos identificar as colunas da nossa matriz aumentada. Nesse caso, temos duas colunas de pivô e duas colunas livres. Vamos seguir. E agora vamos em busca da solução particular do nosso sistema linear. Lembrando que nós temos variáveis livres, então o nosso sistema possui infinitas soluções. E vamos, de fato, observar isso aqui na resolução. Então, vamos zerar todas as variáveis livres, selecionando um valor arbitrário, nesse caso é zero, e vamos resolver Rx igual a D para as variáveis de pivô. Então, vamos lá. Relembrando como o sistema estava anteriormente, vamos aplicar o valor arbitrário de zero para as variáveis livres e vamos obter que x é igual a meio e z é igual a meio. Com isso, nós podemos obter a solução particular do sistema linear meio, zero, meio, zero. Agora vamos em busca da solução geral para o nosso sistema linear. Lembrando que a solução geral do sistema linear representa a combinação linear de todos os vetores do espaço nulo de A. E para nós obtermos esse resultado, vamos parametrizar o sistema homogêneo em torno das variáveis livres. Ou seja, eu vou assumir que y é igual a s, t é igual a r, tal que s e r pertencem aos reais. Com isso, vamos obter o sistema linear homogêneo x mais 3y igual a zero, z mais 2t igual a zero, e vamos obter os seguintes resultados. X igual a menos 3s, y igual a s, z igual a menos 2r e t igual a r. Com isso, vamos obter a combinação linear xn, dada por s vezes o vetor menos 3, 1, 0, 0, mais r vetor 0, 0, menos 2, 1. E agora, para a nossa solução completa, relembrando que a solução completa é dada por x igual a x particular mais xn geral, ou seja, a nossa solução particular e a nossa solução geral do sistema. Então, podemos observar aqui que a nossa solução completa desse sistema seria dada pelo vetor meio, zero, meio, zero,
com a combinação linear de todos os vetores do espaço nulo de A, dada por xn, tal que S e R pertencem aos reais. Lembrando que, por o nosso sistema possuir variáveis livres e não apresentar nenhum tipo de inconsistência, ele possui infinitas soluções. Olá, meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu vou explicar sobre independência linear. E o que seria independência linear? Bom, por definição, em qualquer espaço vetorial, um conjunto de vetores é linearmente independente se nenhum de seus elementos for uma combinação linear de outros do conjunto. Caso contrário, o conjunto é linearmente dependente. Então, por exemplo, se tivermos uma matriz A com 3 vetores, não tem nenhuma forma na qual eu posso pegar um desses vetores, multiplicar por um escalar ou somar eles entre si e formar outro vetor do mesmo conjunto. Eles são diferentes um dos outros. Cada um traz um tipo de informação nova. Portanto, a gente não consegue utilizar estes próprios vetores para gerar um do mesmo conjunto. E bom, apenas falar assim fica confuso, então eu trouxe alguns exemplos e suas visualizações para a gente ver como fica isso na prática. Bom, aqui eu trouxe o nosso primeiro exemplo. Temos um conjunto de 3 vetores independentes. Se vocês tentarem pegar o primeiro e o segundo vetor e somar, nós não conseguiremos formar o terceiro vetor consequentemente. Nem se a gente multiplicar por um escalar, a gente consegue formar uns aos outros. Cada vetor ele é diferente. E se vocês verem na sua visualização, eles acabam empurrando para direções opostas uma das outras. E isto é um padrão que acaba se repetindo em conjuntos independentes. Eles não são necessariamente perpendiculares, assim como vocês estão vendo agora, mas geralmente eles acabam empurrando para direções diferentes. Bom, aqui temos nosso segundo exemplo. Temos um conjunto de 2 vetores dependentes. E se vocês observarem, diferente do outro, estes vetores eles navegam pelo mesmo eixo. Eles são colineares, apesar do segundo não estar apontando para a mesma direção do primeiro. Se eu pegar o primeiro e multiplicar por menos 1 sobre 2, eu consigo formar o segundo. Ou seja, o segundo é dependente linear do primeiro. Então, esse conjunto ele é dependente. E aqui eu tenho um segundo exemplo de dependência linear. Temos 3 vetores. Se vocês perceberem, o terceiro vetor seria nada mais nada menos do que a soma dos primeiros dois. Aqui vocês estão vendo a representação de como seria a soma de 2 vetores. A gente botaria a extremidade um do outro e, como vocês podem ver, acaba apontando para a mesma direção do terceiro, mostrando que, de fato, o terceiro é uma combinação linear desses 2 vetores. Então, se a gente considerar todas as combinações lineares possíveis desses primeiros 2 vetores, a gente acabaria olhando para o espaço coluna desse sistema, o que seria um plano. Então, qualquer vetor dentro desse plano seria uma combinação linear desses 2 primeiros vetores. Se a gente quiser adicionar mais um vetor, o qual seja independente, a gente teria que ter um vetor que aponte para fora desse plano, justamente trazendo um grau de liberdade a mais. Bom, como podemos provar matematicamente que um conjunto de vetores seria linearmente independente? Dado um conjunto S de vetores V1, V2 até Vn, nós iríamos atribuir um escalar para cada vetor, sendo ele C1, C2 até Cn, e somaríamos eles entre si, igualando ao vetor nulo à direita. Essa equação estaria perguntando para a gente quais são as possíveis maneiras de combinarmos esses vetores para retornar à origem. Se esse conjunto for independente, a única solução seria todos os 6 serem igual a zero. Ou seja, a única solução para um conjunto linearmente independente seria a trivial. E de fato, se olharmos nos exemplos anteriores, não há nenhuma maneira a qual eu possa combinar esses vetores entre si para anular eles uns aos outros. A única maneira de fazer isso seria multiplicando cada um por zero e somando eles entre si. Já nesse outro exemplo, não. Se considerarmos C1 e C2 igual a 1 e C3 igual a menos 1 e somarmos eles entre si, nós obteríamos uma solução não trivial para esse sistema. E por fim, como último exemplo, se tivermos um conjunto de vetores S, no qual dentro teremos um vetor V1, o qual é nulo,
S seria dependente, já que poderíamos escolher infinito e C1, tal quais multiplicado por V1, que é nulo, produziria a mesma solução zero, portanto, mostrando que não há apenas a solução trivial para esse conjunto. Seguindo adiante, se considerarmos nossa sequência de vetores como a matriz A e os pesos C1, C2, Cn como um vetor x, nós observaríamos que AX seria igual ao somatório de C1, V1 mais C2, Vn até Cn, Vn. Portanto, a nossa equação para provar se um conjunto é independente seria o mesmo que resolver AX igual a zero, como vimos anteriormente na aula. Bom, dada essa matriz A como exemplo, vamos resolver ela para ver se esse sistema é independente. Ao realizar Gauss, nós faremos as combinações lineares para encontrar os pivôs e só conseguiremos encontrar 2 pivôs para essa matriz. Portanto, a gente teria uma variável livre, indicando que há infinitas soluções para esse sistema. Então, se temos variáveis livres em uma matriz, significa que os vetores desse sistema são dependentes. Por fim, para concluir, se tivermos uma matriz MXN, no qual M seria o número de linhas e N seria o número de colunas, se tivermos M menor que N, nós teríamos variáveis livres, já que não conseguiríamos todos os pivôs dessa matriz. Então, o conjunto ele seria dependente. Se M for maior que N, obrigatoriamente teríamos equações redundantes. Por exemplo, se tivermos M igual a 4 e N igual a 3, significa que o número máximo de vetores dependentes dentro desse conjunto seria 3. Então, uma equação seria obrigatoriamente dependente das outras. E se tivermos M igual a N igual ao rank, sendo o rank o número de pivôs ou vetores independentes dentro desse conjunto, nós não teríamos variáveis livres, portanto uma solução só, e esse conjunto seria independente. Já se temos M igual a N e o rank for menor que N, significa que uma das equações seria dependente das outras, então teremos variáveis livres também, e esse conjunto seria dependente. Me chamo Fábio Filho e vou apresentar sobre base de um espaço vetorial e vou fazer alguns exercícios. Seja H um subespaço de um espaço vetorial V, um conjunto indexado de vetores B em V é uma base para H de si. Esse conjunto B é um conjunto linearmente independente e o subespaço gerado por B coincide com H, isto é, H é o span de todos esses vetores. Para encontrar uma base, a gente precisa extrair desse conjunto de vetores quais são os vetores linearmente independentes. A gente vai fazer isso no exercício a seguir. Dada a matriz A, encontre sua base. O que a gente vai fazer? A eliminação de Gauss e vai encontrar quantos pivôs a gente vai ter nessa primeira abordagem. A gente vai ter a linha 2 menos 2 vezes a linha 1 para zerar o elemento A21. A linha 3 menos 3 vezes a linha 1 para zerar o elemento A31. E a linha 3 menos 5 terços da linha 2 para zerar o elemento A32. A gente encontra 3 pivôs, então isso indica para a gente que essa nossa base é formada por 3 vetores. Como a gente encontrou 3 pivôs, nessa abordagem a gente pode considerar simplesmente as colunas de A, como sendo os vetores que formam base para esse espaço gerado por essa matriz, formado por essa matriz. E a segunda abordagem, a gente vai utilizar a transposta. Eu procurei um outro exercício maior, com a matriz de 4x4, vocês observam que a coluna 3 é a soma da coluna 1 com a coluna 2. E a gente vai conseguir eliminar mais rapidamente. Observa, a gente vai fazer B transposto e vai fazer a eliminação de Gauss com B transposto. A gente vai ter a linha 2 menos 2 vezes a linha 1 para zerar o elemento A21. A linha 3 menos 3 vezes a linha 1 para zerar o elemento A31. A linha 4 menos a linha 1 para zerar o elemento A41. E nesse ponto, no ponto da linha 3 menos 3 vezes a linha 1, a gente observa que a linha 2 e a linha 3 já são iguais. Daqui a gente já poderia descartar qualquer uma dessas duas linhas e seguir com a nossa eliminação de Gauss. Mas eu optei por deixar.
E zerando o elemento A42, a gente chega que a nossa matriz escalonada vai ter 3 pivôs. Nessa abordagem, basta a gente transpor novamente e a gente encontra o nosso conjunto de vetores que vai ser linearmente independente, que vai ser o V1, 1, 2, 3, 4, o V2, 0, menos 1, menos 2, menos 3, e o V3, 0, 0 e 1. Boa noite, gente. Me chamo Sérgio. E eu e Bruno nós estaremos apresentando sobre os 4 subespaços fundamentais. Como nós já vimos o espaço coluna e o espaço nulo, que são 2 dos nossos 4 subespaços fundamentais, estarei dando uma leve relembrada desses 2. Bom, o espaço coluna, ele vai ser basicamente todas as combinações lineares que nós temos das colunas da nossa matriz A. Ele vive no Rm e possui dimensão igual ao posto de sua matriz, ou também chamado de rank. E aqui eu vou estar representando por R. Já o espaço nulo é o conjunto de todos os vetores x que vão satisfazer a x igual a zero. Ele vai viver no Rn e vai possuir dimensão igual a n menos r. Falando agora do espaço linha, que também é representado por C de A transposto, ou espaço coluna da nossa matriz A transposta. Ele vai ser o conjunto de todas as combinações lineares das nossas colunas da nossa matriz A transposta. Vai viver no Rn e ele possui dimensão igual ao posto da matriz também. Aqui eu tenho um breve exemplo de uma matriz que já está transposta. E ao fazer a eliminação de Gauss, a gente vê que o posto dessa matriz é igual a 1. Ou seja, a gente tem a noção que ela vai ser uma reta no nosso plano. Bom, a gente pode pegar a nossa primeira coluna para servir como nossa base. E aí a gente vai ter que nosso espaço linha vai ser igual ao span desse nosso primeiro vetorzinho. E span nada mais é do que significa que são todas as combinações escalares desse vetor. Então aqui a gente consegue ver no plano nosso vetor 1, 2. Né? E a gente tem que todos os vetores que pertencem a essa reta, eles vão fazer parte do espaço linha da nossa matriz A. Falando agora do espaço nulo de A transposto, ele também é representado por N de A transposto. E ele vai conter todas as soluções lineares para A transposto de Y igual a zero. Ele vive no Rm e ele possui dimensão igual a m menos r. Então, agora que nós conhecemos todos os 4 subespaços fundamentais, a gente tem que entender a relação entre eles. Falando agora da relação entre espaço nulo e espaço linha, nós temos que eles possuem a relação entre si de ortogonalidade. Ou seja, se eu tenho um vetor x que pertence ao espaço nulo de A e um vetor y que pertence ao espaço linha de A, o produto interno entre os dois vai ser igual a zero. Ou seja, eles vão ser ortogonais. Aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem a matriz A e a gente tem esse x que pertence ao espaço nulo de A, esse vetor x menos 2, 1. Então, para todo y que vai pertencer ao nosso espaço linha, o produto interno entre esses dois vai ser igual a zero, ou seja, eles são ortogonais. Aqui a gente consegue ver esses dois vetores e a gente consegue ver no plano a sua ortogonalidade. A gente tem o nosso vetor 1, 2, que pertence ao espaço linha, e o nosso vetor menos 2, 1, que pertence ao espaço nulo. E a gente consegue ver que eles formam um ângulo de 90 graus entre si, ou seja, eles são ortogonais. E agora falando sobre o espaço coluna e o espaço nulo de A transposto. Eles também possuem uma relação de ortogonalidade. Então, se a gente vai ter um x que pertence ao espaço nulo de A transposto e a gente tem um y que pertence ao espaço coluna, o produto interno entre esses dois vai ser igual a zero. Então, aqui a gente também tem mais um exemplo da nossa matriz A. E aqui a gente tem o nosso vetor que pertence ao espaço nulo de A transposto. E a gente tem a mesma propriedade. Se a gente fizer o produto interno entre um vetor x e qualquer vetor dentro do espaço coluna, ele vai ser igual a zero. Aqui também nós temos a nossa representação no plano cartesiano e a gente vê que eles formam um ângulo de 90 graus entre si, ou seja, são ortogonais. E agora Bruno vai aprofundar um pouco mais nos exercícios sobre os 4 subespaços fundamentais. Bom, meu nome é Bruno Henrique e agora eu vou dar continuidade ao assunto dos 4 subespaços fundamentais. E vamos fazer isso resolvendo um exercício que vai trabalhar um pouco melhor alguns conceitos abordados por Sérgio. Então, se tratando de uma matriz A, M por N, responda. Letra A. Verdadeiro ou falso? Se M é igual a N, então o espaço linha de A é igual ao espaço coluna de A. E letra B. Se M é menor que N,
então o espaço nulo tem dimensão maior que. E para responder a letra A, nós podemos pensar da seguinte forma. Se eu conseguir imaginar uma matriz quadrada, ou seja, M igual a N, onde o espaço linha dela seja diferente do espaço coluna, eu consigo afirmar que essa afirmativa é falsa. Agora, se eu não conseguir imaginar essa matriz, isso significa que essa proposição ela é verdadeira. Então, sabendo que o espaço coluna denota o espaço gerado pelas colunas de A e que o espaço coluna de A transposto, ou seja, o espaço linha de A, denota o espaço gerado pelas linhas de A, primeiro, essa matriz ela não pode ser simétrica. Por quê? Se ela for simétrica, isso quer dizer que as linhas são iguais às colunas. Logo, o espaço gerado pelas linhas também vai ser igual ao espaço gerado pelas colunas. Então, essa é uma primeira restrição. A segunda restrição que temos é que A não pode ser invertível, ou seja, A não pode possuir inversa. Por quê? Se A possui inversa, isso significa que o posto dela é igual ao número de n, o número de colunas, que também é igual ao número m, o número de linhas. Por quê? Todos os seus vetores coluna são linearmente independentes. Então, o espaço coluna de A vai ser o próprio Rn. E se eu tenho n igual a m, o espaço gerado pelas linhas de A vai ser igual ao próprio Rm, que é igual a n. Logo, o espaço coluna vai ser igual ao espaço linha gerado. Essas são as duas restrições que temos. Fazendo assim, nós temos a matriz A quadrada 2 por 2, 1, 1, 0, 0. Ela não é simétrica e não é invertível. Ela consegue atender as nossas duas restrições. Ou seja, nós conseguimos uma matriz onde o espaço coluna é o espaço gerado pelo vetor 1, 0 e o espaço linha é o espaço gerado pelo vetor 1, 1. Logo, nós conseguimos uma matriz que não é simétrica, já que A transposto é 1, 0, 1, 0, e uma matriz que não possui inversa, pois o posto dela é igual a 1, enquanto M e N é igual a 2. Conseguimos provar que a letra A é falsa. Indo para a letra B, se M é menor que N, então o espaço nulo tem dimensão maior que, e precisamos preencher esse espaço. Sabemos que a dimensão do espaço nulo de A é igual a N, o número de colunas, menos a dimensão do espaço coluna de A. Mas nós sabemos que a dimensão do espaço coluna de A é igual ao posto da matriz A. E que a dimensão do espaço coluna de A é menor ou igual a M. Por quê? O posto ele corresponde ao número de pivôs. E se eu tenho que M é menor que N, quer dizer que no máximo, o número de pivôs máximos que eu vou ter é o próprio M. Logo, a dimensão do espaço coluna de A ele não pode ser maior que M, só menor ou igual. E substituindo isso no que nós já tínhamos antes, nós descobrimos que a dimensão do espaço nulo de A é igual a N, o número de colunas, menos a dimensão do espaço coluna de A. E tudo isso é maior ou igual a N menos M. Na letra B, nós pedimos o que tem dimensão, o que o espaço nulo tem dimensão maior que, e não maior ou igual. Logo, para garantir o maior que, ao invés do maior ou igual, adicionamos o menos 1. Com isso, nós temos certeza absoluta que a dimensão do espaço nulo de A é maior que N menos M menos 1. É isso. Muito obrigado pela atenção.